Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Um feliz Dia das Mães para nós todas. Feliz Dia das Mães. Mas eu deixo para vocês, lá Filipenses 2, lá tem um versículo que diz que Jesus não usurpou de ser igual a Deus. Então sabemos que quem nos deu vida e vida em abundância foi Jesus Cristo. Então que nós não venhamos a usurpar de ser igual a Deus. Se nós demos a luz, mas nós não podemos esquecer, né, que aquele que deu fôlego de vida, né, é o Deus Todo-Poderoso. Ele que nos deu vida e vida em abundância, vida eterna. Então venhamos a ter essa consciência. Se nós demos a luz, na verdade, sejamos para ser servo, porque Jesus foi assim, né? Não usurpou de ser igual a Deus, né? E não usurpou ele quis ser servo, mas servo, né? Servo do amor, servir amor. Então, mãe é assim, como Jesus, mas servo, vamos servir amor, porque sabemos que a verdadeira mãe da criação, né? A verdadeira mãe é o nosso Pai Celeste, porque Ele é Pai, mas também é mãe. Sem o fôlego de vida que Ele nos deu, nós não daríamos a luz. Entendeu? Me preste atenção. Um bom dia maravilhoso para todos. Todas. Pai seja convosco. Beijo no coração. Pega a visão. Inscreva. Deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós nesse dia maravilhoso, né? Nesse dia maravilhoso, porque todos os dias é maravilhoso, né? Porque respiramos, acordamos. E hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente. Nós estamos agradecendo a Deus nesse dia, mais um dia de vitória. Que quando acordamos é mais um dia de vitória, não é verdade? Presta atenção. Então, nesse dia, nossa oração é: ó Altíssimo Deus, soberano, altíssimo, maravilhoso, príncipe da paz. Tu és a nossa vida, a nossa porta aberta, do qual nenhum homem pode fechar. Ó Altíssimo Deus, maravilhoso príncipe da paz, tu és a nossa vida, a nossa porta aberta que nenhum homem pode fechar. Ó Altíssimo Deus, soberano, aleluia, tu és a nossa vida, tu és a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Aleluia, glória a Deus. Então, hoje nós vamos trazer uma palavra que, em resposta, né? Alguém perguntou sobre o que é a Nova Jerusalém. Então, como todos os vídeos, hoje nós vamos dar uma pequena introdução para falar não da nova, mas falar da velha, né? Da velha Jerusalém, para poder no próximo vídeo, né, concluir a compreensão do que é a nova Jerusalém. Entendeu, menino? Que aí tu já vai sabendo mais ou menos, entendeu? Porque texto sem contexto é pretexto para a gente não entender. Entendeu, menino? Presta atenção. É desse jeito. Mas, em primeiro lugar, né, já vamos aí, ó, sentando o dedo aí, ó, vamos curtir os nossos vídeos. Curtindo os nossos vídeos, né, que você ajuda o canal a crescer, não é verdade? Preste atenção. Comente no nosso vídeo, questione, fala, vê se entendeu, se não entendeu, entendeu? Por favor, me ensina, entendeu? Nós estamos aqui para o que? Aprender, crescer na graça e no conhecimento, né? João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então precisamos nos libertar, né, Beto? Se não estamos libertos, aquele que está liberto ensina o outro a ficar libertado, entendeu? Presta atenção. Compartilha nossos vídeos, né, com outros, para que outros venham compartilhar com outros e também se inscrever em nosso canal,
né? Canal Oráculo do Céu, a graça revelada. Eu conto com você, hein? Tô esperando, menino. Vai aí, ó, sentando o dedo nessa mãozinha aí. Não custa nada pra você, menino. Presta atenção, pega a visão. Então vamos nesse raciocínio, né? Para nós entendermos o que é a Nova Jerusalém. Vamos voltar, né? Vamos conhecer quem é o autor, né? Quem é aquele que garantiu a velha e aquele que garantiu e garante a nova, né? Porque a Nova Jerusalém, né? Nós estamos incluídos porque a Nova Jerusalém é a Jerusalém espiritual, entendeu? Me presta atenção. Mas a velha Jerusalém é aquela do povo o quê? Físico, do templo físico. Não é verdade? Lembra que quando Jesus veio, ali em Mateus 24, ele pregou o quê? A derrubada do templo. Então, era preciso derrubar o templo físico, né? Presta atenção, hein? Para poder se estabelecer, né? O templo espiritual. E essa transição, né? Que foi do Filho do Homem para o Filho de Deus, não é verdade? Porque preste atenção, quando o Filho do Homem ali falou que voltaria, né? Ele disse que voltaria, mas como? Ele não ia voltar de novo, né, no corpo físico. O Filho do Homem ia voltar o quê? Na sua glória. É verdade, menino? Preste atenção, Lucas 17, versículo 20, o reino é espiritual. O reino de Deus, a Nova Jerusalém é tudo espiritual, menino, preste atenção. Até hoje estão esperando o Filho do Homem, né? Porque não acreditaram. E né, mesmo ele falando, ele pregando, ó, quando vocês tiverem 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu vou estar com vocês. O físico estava falando, eu vou estar com vocês. Vocês não vão ficar órfãos, né? Eu vou estar convosco todos os dias. Ele estava falando ali para os discípulos dele, judeus, né? Presta atenção, e espiritualmente ele estava falando, né, para a Nova Jerusalém. Porque a velha Jerusalém ali estava com o Filho do Homem, o Jesus Filho do Homem, físico, né? Na semelhança de homem, ali com eles, lidando ali com eles. Mas quando ele voltou, né? Voltou de onde? Voltou da morte, né? Não é assim que nós lemos lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 26, a partir do versículo 48, vocês lêem lá, que tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Jesus Cristo foi na cruz. E o que é que ele venceu? Ele venceu a morte. Foi para isso que ele veio, não é verdade? Trazer a vida que todos perderam, o quê? No primeiro Adão. Leiam todo 1 Coríntios 15 que vocês vão entender, né? Então ali em Adão, né, foi assim, ele perdeu aquele povo, né, que foi instituído, não é verdade? Que foi instituído por Deus, não é verdade? Presta atenção, porque lembre-se, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia é um livro o quê? De história. Então, a Bíblia conta a história de quem? Dos hebreus, entendeu? Judeu, hebreu, Israel, tudo é a mesma coisa. Vou falar uma coisa para vocês, entendeu? Que o que eu for aprendendo, né? Porque a professora, ela traz, né? Assim, a hermenêutica, né? Que é a forma de interpretação do hebraico. Né, do hebraico para a linguagem, né, que para a nossa compreensão. Então eu até já falei para vocês, né, que eu aprendi até sem querer, né, que esse ato que eu falo, né, presta atenção, hein, eu sem querer, né, foi me mostrado ali que no significado hebraico, que é a língua de Jesus, o que quer dizer? Preste atenção. Quer dizer, pare, estará seguro. Oh, glória, entendeu, menino? Preste atenção.
Mas voltando ao nosso raciocínio do que nós queremos falar, então, esta nova Jerusalém, para entender, tem que se entender a velha. Por que se mudou? Teve essa mudança da velha para a nova? Porque a velha estava corrupta. Então, lembrando que quando a história da Bíblia, né, vou fazer um resumo aqui, depois nós podemos falar mais para frente, mais assim a miúdo, né? Quando foi ali a história da Bíblia, que a história da Bíblia é a história dos judeus, né? Quando fala assim, ó, no princípio criou, lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que quer dizer isso? Quando fala criou Deus os céus, está dizendo criou o comando espiritual. Presta atenção, o significado. E quando fala assim, ó, criou Deus os céus e a terra, está falando, né, essa terra, na linguagem dos judeus, né, na linguagem lá da língua original, quer dizer, criou Deus o comando espiritual e a terra. Essa terra significa os judeus. Entendeu, menino? Presta atenção. Essa terra significa, aliás, tem dois significados. Os judeus, porque os judeus é a história que vai ser contada em toda a Bíblia, né? É a linhagem que o Jesus escolheu para vir lá na frente. Então conta-se Deus do início, o início da criação dos judeus. Até entender, minha presta atenção. Então, lá no livro de João também, ali no início fala, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Que no princípio era o verbo, e no versículo 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse nós quer dizer o quê? Os judeus. Quem está falando ali? Os judeus. Entendeu, menino? Esse nós significa os judeus. Então, no princípio era o verbo. Então, está falando que no princípio da criação dos judeus era o verbo, né? Entendeu? Aí lá na frente o verbo se fez carne e habitou entre eles ali, né? Tá entendendo? Pega a visão. Então, nós sabemos que Jesus, ele veio, né? Você, em 1 Coríntios 15, todinho, se você ler, você vai compreender, vai ter essa compreensão, né? No versículo 26 de 1 Coríntios 15, que fala assim, ó, se vocês só compreendem as coisas físicas, vocês são os mais miseráveis no mundo. Porque nós temos que compreender estas duas compreensões, como eu disse. Lá no Gênesis está escrito, no princípio, Deus criou os céus, quer dizer, comando espiritual, e a terra. Que a terra é o quê? A humanidade. Entendeu, menino? Presta atenção. Nós somos o quê? Entendeu? Então criou Deus os céus, comando espiritual e a terra. Entendeu? Ó, fomos feitos de quê? A terra. Tá falando de qual terra? Entendeu, menino? Vai pegando a visão. Então, voltando para Jesus, para essa realidade aqui, para nós entendermos, para poder responder no próximo vídeo a pessoa, né, e a todos querem saber o que é a Nova Jerusalém. Então, estamos nesta compreensão, entendendo o que é a velha, né? Então, sabemos que é o Criador, né, que é Ele que é esse comando espiritual, que é os céus, na verdade, é Ele que designou este governo, na verdade, presta atenção, tanto na velha quanto na nova. Então, por que ele veio renovar Jerusalém, trazer uma nova Jerusalém? Porque a velha estava corrupta, né? A velha estava corrupta, na verdade, presta atenção, hein? Entendeu, menino? Presta atenção. Vamos lembrar que depois da morte de Salomão, os filhos dividiu o reino. Jesus veio para o quê? Para unificar. Por quê? Presta atenção, menino, porque naquele tempo a igreja era o quê? A igreja era povo unido. Não estou falando de hoje, denominação. Quando nós falamos igreja, estamos falando da igreja bíblica. E a igreja bíblica é povo reunido.
Vocês encontram isso quando vocês vão a Efésios 4. Não é verdade? Leiam todos. Especificamente está falando da igreja reunida no versículo 16. Que é um povo ligado, atado. Entendeu? Por todas as medulas. Entendeu? Preste atenção. Porque Cristo, Jesus Cristo é o cabeça. E a igreja ali é o quê? É um corpo. Entendeu, menino? Então o corpo está unido. Então isso que se diz hoje, igreja, que é denominações, é um corpo unido? Não, né? Sabemos que não é unido, cada um tem seu estatuto. Não é verdade? Preste atenção, hein? Né? Cada um fala do mesmo Deus, mas cada um tem o seu segmento, né? Tem a sua bandeira. E se você está numa bandeira, se você sai, já não é muito irmão ali, né? Preste atenção. Entendeu? Então, nós estamos falando da igreja biblicamente falando, não é, né, de denominações, não é de governo humano, de governo terreno. A nossos vídeo aula é falando, né, da hermenêutica e interpretação bíblica, entendeu? Falamos da homilia, né, homilética, né, que quer dizer a forma de interpretar, a forma de se pregar, de se falar. A forma de se falar, né? E falar para muitos. Não é verdade? Preste atenção. Aquilo que nós extraímos, fazemos o quê? A exegese, né? A exegese. Tem exegese e exegese. Exegese é aquilo que nós lemos na Bíblia e extraímos da Bíblia da forma correta. Exegese é aquilo que se lê na Bíblia um texto, mas se esboça, fala o que quer. Entendeu? Geralmente isso, muitas das vezes, não é verdade? Acontece nas pregações expositivas, né? Que as pregações expositivas, ela vai aqui, vai ali, fala em Jesus, daqui a pouco está falando em Moisés, tá? Então se você não tiver um domínio da palavra, você não compreende e acaba não ficando nem frio nem quente, acaba ficando morno, porque sem entendimento. E isso aconteceu com o próprio Israel, né? Então, como eu estava falando ali, que depois da morte de Salomão, eles dividiram o templo, né? Vai entendendo que é a velha Jerusalém. Eles dividiram o templo, né? Por que dividiu o templo, Mazia? Dividiu, por quê? Sabe por quê? Porque o único lugar de adoração era Jerusalém, ali, né? Porque como foi dividido, ficou reino do sul, reino do norte. Ficou, né, reino do sul, Judá, e reino do norte, Israel. Não é verdade? Presta atenção. Mas o que acontece? Quem ficou, as 10 tribos que ficou no reino do norte, não iam adorar em Jerusalém. Não iam para lá para o reino do sul. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, o que aconteceu? Eles fizeram outros templos, né? Eles fizeram outros templos para adoração. Fizeram até bode e isso, aquilo outro para adorar, mas não é o propósito para nós entendermos. Nós queremos entender o como que vai nos levar para o entendimento da nova Jerusalém. Então estamos falando da velha. Porque Jesus veio, Israel estava corrupto, fizeram outros templos, outros motivos de adoração. Eles não vinham para a casa do tesouro. Não é verdade? Presta atenção. Hoje a casa do tesouro é você, menina. Porque, presta atenção, porque tem o Espírito Santo. O tesouro é o Espírito Santo que habita em você. Entendeu? Porque sem esse tesouro não funciona nada, menino. Presta atenção. Então o que acontece, né? Ali eles dividiram o templo, ali ficou as 10 tribos, né? Dividiram e foram para lá adorar. Então quando nós vemos essa corrupção, é só, vocês vão anotando aí, é só vocês ir lá em Oséias 4, do versículo 1 em diante, entendeu, menino? No versículo 1 ali está falando que eles estavam sendo mentirosos, eles não conheciam nada de Deus, entendeu? Que é o comando, olha o que nós falamos lá de Gênesis 1, o comando, né, criou Deus os céus, o comando espiritual, e não conhecia esse Deus, entendeu, menino? No versículo 6 de Oséias 4, fala que o povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento. Temos que sempre bater nessa tecla, não é verdade? Presta atenção. Então ali está falando, mas por que faltava conhecimento? Porque os líderes estavam negando o conhecimento. Eu só estou falando o que está escrito.
Entendeu, menino? Presta atenção. Então nós temos que ter essa compreensão, né? Da velha Jerusalém. Estava corrompida, estava dividida. Então precisava aquele que foi designado para isso, né? Vir, né? Para unir, então fazer a nova Jerusalém. Então a nova Jerusalém não poderia ser física, porque o homem, ele se corrompe, não é verdade? Nós esses dias estávamos falando o quê? De João 10:10, aquele que veio para matar, roubar e destruir. E o que nós falamos? Que esse sistema não é o quê? Não é diabo como tentam nos desviar a nossa mente. No versículo 12 fala sobre o quê? O mercenário. Mercenário faz o quê? Mercenário comercializa. Tá entendendo a velha Jerusalém, menino? Por que ele trouxe a nova? Então nós lemos, né? Que Jesus ali, ele derrubou, né? Ali, nós vamos daqui a pouco ler, está em João 2, né? Ali, ele derrubou a mesa dos cambistas, aqueles que estavam comercializando, né? E essa profecia está lá no livro de Isaías. Não lembro agora, mas está lá no livro de Isaías, que fala sobre... É só vocês procurarem, entendeu, menino? Presta atenção. Que fala sobre isso. Isaías foi 700 anos antes de Jesus. E já profetizava o que é esse modo deles comercializar, entre aspas, ovelhas, né? Porque eles falavam, já falei isso, era o jeito deles falarem, porque eles não tinham esse raciocínio, essa mentalidade que nós temos hoje, né? Então precisava falar em figuras para que se eles entendessem alguma coisa, né? Não entenderam nada, porque até depois, né? Aí o sistema aí ficou vendendo terreno no céu, o povo, né? Falando missa em latim, o povo não entendia nada, continuou assim, entendeu? Depois de 1517 veio Martinho Lutero, entendeu? Abriu os olhos assim um pouquinho, entendeu? Tirou, aí tirou 95 erros, do qual eles assim manipulavam o povo, entendeu? Mas assim continuou muita coisa ainda, né? Muita coisa assim, eles conduzindo o povo por muitas outras coisas desnecessárias, né? Caminho pagão. Preste atenção. Então Jesus, a preocupação de Jesus foi vir, né? Para poder derrubar o templo físico. Mateus 24 ali no início, vocês lêem. Ali os discípulos estavam ali mostrando a beleza do templo. Diz que eram pedras maravilhosas, lindas, né? Presta atenção, hein? Então ali Jesus virou para eles e falou o quê? Vocês estão aí olhando a beleza do templo? Templo de Jerusalém. Mas eles falaram assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aleluia. Entendeu, menino? Porque era preciso derrubar o templo corrupto físico para poder se estabelecer a nova Jerusalém. Aleluia. Mas vou ler agora o versículo que eu separei para dar início. Para dar início, né? Isso é nosso vídeo aula. Que está aqui em Salmo 19. Vocês vão anotando aí, entendeu, amigo? Presta atenção. Salmo 19, do 1 ao 5, que está falando sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. Depois vocês voltam aí no início, né, da gravação, essa gravação da outra plataforma, né? E eu falei ali da verdadeira mãe, né? A verdadeira mãe, a Gaia, né, que é Deus, porque eu falei sobre isso, porque nós, mães, hoje agradecemos a Deus, não é verdade, que nós damos a luz, né, porque estamos ligados ao luzeiro, porque a verdadeira mãe é Deus, porque Ele dá o fôlego de vida. Jesus, Deus Jesus, né, ao mundo, para poder o quê? Cumprir João 3,16, Ele nos deu a vida eterna, vida em abundância. Entendeu? Então, sem o fôlego de vida que foi dado lá na criação, foi criado o quê? Corpo, alma e espírito.
Entendeu, menino? Então, nasceu lá. Eu dei o exemplo de Jeremias, né? Quando Deus falou para Jeremias. Jeremias, antes que você se formasse no ventre aí humano, eu já te conhecia, né? Jeremias 1, versículo 5. Entendeu, menino? Então, a verdadeira mãe, entendeu? Deus é pai, mas também é mãe. Foi ele a verdadeira mãe. Entendeu, menino? É mãe da humanidade. Entendeu? Mãe da velha e da nova Jerusalém. Da Jerusalém, né? Povo físico e também, principalmente, do povo espiritual. Não é verdade? Presta atenção. Ali, Jesus falou, me parece, em 2 Coríntios 3, me parece que está ali no versículo 17, que fala assim, Deus é espírito, né? E também falou, em João 4 ali, a partir do versículo ali, acho que 24, para a mulher samaritana, ele falou, né? Já chegou, entendeu? O tempo, a hora é chegada dos verdadeiros adoradores me adoraram, que é espírito e verdade. Ele não falou para adorar de outra maneira, que nós vemos aí, mês a mês, se adorando de outra maneira. Verdade? Presta atenção. Então vou ler aqui, né? Para a gente não se estender muito. Então, Salmo 19 traz a excelência da criação e da palavra de Deus, o oráculo, né? O verbo, né? O verdadeiro. Se fala do verdadeiro porque tem o falso, né? Presta atenção. Então diz assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, né? E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há ninguém, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aleluia. 5. Ai, pois, uma tenda para o sol. 5. Que é como um noivo que sai dos seus aposentos. Presta atenção, hein? Esse versículo 5 é importante para vocês entenderem. Que é como um noivo, né? Que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Aleluia. Então está falando aqui desse Deus, dessa soberania, que foi noivo, né? Você que está querendo entender a Nova Jerusalém, preste atenção. Então, no templo físico se esperava o noivo. Tem várias passagens que falam sobre isso, né? Então, o noivo. Então, lemos aqui, leia de novo, releia o Salmo 19, do 1 ao 5. Então, esse comando espiritual que nós lemos que lá no início, né? Criou Deus os céus e a terra. Esse comando espiritual, aleluia. Entendeu? Presta atenção. Então, ele foi noivo que veio para a sua noiva. Então, está falando ali da Jerusalém física. Entendeu? Então, essa noiva era Israel. Entendeu? Essa noiva era Israel. Então, ali todas as nações ali se preparavam. Mas ele vinha para uma noiva. E essa noiva era o que? Um corpo que estivesse o quê? Né? Com vestimentas limpas, brancas. Seria aquela noiva amada que só se dedicasse ao seu noivo. Presta atenção, hein? Mas o que aconteceu? A noiva ficou corrupta, ela ficou não bem tão assim preparada, que é Israel. Leia Oséias 4. Entendeu?
Então a noiva foi destruída porque lhe faltou conhecimento, entendimento. O que ela precisava entender? Precisava entender desse comando espiritual, porque na verdade quem nos conduz em triunfo é o comando espiritual. É aquele que nós não vemos, né? Hebreus 11:1. A fé é a certeza e convicção daquilo que nós não vemos, entendeu? Mas cremos, entendeu, menino? Presta atenção. Então, este comando espiritual veio para a sua noiva, mas deu ruim. Mas então, por isso ele fez o quê? Ele, como está lá em Jeremias 23, né? Ele falou, eu mesmo vou escolher as minhas ovelhas, não é verdade? Presta atenção. E dessas ovelhas, ele fez uma nação, né? Porque com esta nação, que é a Nova Jerusalém, que é espiritual, é essa nação, povo reunido, atado, ligado na graça de Deus, não somente no falar, mas na prática, esse que entende o amor da cruz, não é inimigo da cruz. Quer saber quem são os inimigos da cruz? Vá a Filipenses 3, a partir do versículo 17. Então este que se reconciliou com o Pai, nesse comando, aceita o comando espiritual, não vive com o comando terreno. Esta nação não é mais noiva, é esposa. E a esposa é a Nova Jerusalém. Claro que no próximo vídeo nós vamos falar melhor sobre esta noiva. Mas fala um cadinho só. Quando você vem aqui, vocês vão anotando aí, menino, presta atenção, em Apocalipse 21, vou ler só um cadinho. Porque no próximo vídeo, né, de repente eu não vou fazer ao vivo, mas vou pôr a finalização da Nova Jerusalém, né, que é a conclusão, assim como fiz a conclusão de João 10:10, né, não fiz ao vivo. Então vocês veem aqui em Apocalipse 21, a partir do versículo 9, que vocês vão ver a Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém não é aquela casa do tesouro, porque a casa do tesouro, o comando era terreno, era humano, ali era o sacerdócio levítico, né? Eles pagavam dízimo à tribo de Levi, né? Eles iam só adorar no templo, né? Eles iam fazer os sacrifícios no templo, né? Aí era problema, porque a liderança, né? Quando fala Oséias 4:6 ali, fala que eles estavam sendo destruídos porque falta conhecimento, porque eles negou conhecimento. Então, o sacerdócio não dava conhecimento, né? Apenas roubavam, né? Presta atenção, ó João 10:10 aí. Roubava assim ali aqueles pombinhos, aqueles bichinhos, né? Que todo ano, tadinhos, levava para o templo, né? Para fazer a expiação, que era para poder pagar, né? Pagar os seus pecados. E o que acontecia? Hein? Eles se surrupiavam, derrubavam tudo ali, pegavam, instantinho e falavam, não, o bichinho que tu trouxe está com defeito, serve não, mas mentira, porque eles pegavam para eles, entendeu? Mas esse é outro vídeo. Entendeu? Vou ler aqui um pouquinho da Nova Jerusalém. 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos, sabe o que é último? Últimos, tá falando os últimos, entendeu? Porque teve que terminar a velha para entrar a nova. Presta atenção, isso também vocês vão entender se vocês lerem todo Hebreus 10. Presta atenção. Então, 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, presta atenção, hein? Entendeu? Vai anotando aí. E falou comigo dizendo, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Então Jesus não foi ali o Cordeiro, entendeu? Então, quando ele foi Cordeiro, né? Ele veio na condição do noivo,
Porque foi o cordeiro que veio ali pagar o preço, né? Pagar o dote. Entende agora? Pagar o dote pela sua noiva, entendeu? Casar. Então, por isso que eu estou mandando vocês lerem todo Hebreus 10. Porque a aliança foi feita. A aliança da graça é a aliança eterna. Então, houve-se um casamento. Se é eterno, é casamento, não é mais noivado. A aliança de noivado, presta atenção que foi a lei. Entendeu, menino? Presta atenção, era noivado. Era uma preparação. Vocês lêem também lá do Hebreus 7. É uma preparação. Era sombra, né, daquela aliança que viria. Entendeu, menino? Presta atenção. Então era um noivado. Mas acontece, menino, presta atenção. Quando, mas veio a noiva, vocês vão compreender. Leiam Mateus 15, versículo 24. Ali está falando que ele veio para Israel. Aquela Israel física. Entendeu, menino? Presta atenção. Mateus 10. Mateus 10, versículo 5. Também ali, quando Jesus manda os discípulos pregar, ele fala o quê? Vocês vão para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Da casa de Jerusalém, que é a casa do tesouro. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, quando é que é o 10? E ele me levou no Espírito, tá vendo? Agora está se falando aqui o quê? Da Nova Jerusalém. E ele me levou no Espírito, né, a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade, o quê? A cidade santa. A cidade santa. Então, como? No Espírito. A cidade santa, Jerusalém, que descia o quê? Do céu. Então, a Jerusalém física, o templo lá aqui dos sacerdotes ia descer do céu. Então era um comando espiritual, né? Presta atenção. Entendeu? E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, né? A qual tem a glória de Deus, né? A glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Não vou me estender aqui, porque nós vamos dar continuação no outro vídeo, mas para vocês já compreender, entendeu? Porque era preciso vir a Nova Jerusalém. O Filho de Deus era preciso vir, né, na sua verdadeiro comando, porque ele teve o comando físico, né? Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele veio em dois comandos. Entendeu? Porque até hoje Jesus está voltando, mas qual é Jesus? É aquele que nasceu de Maria? Não, né? Então, preste atenção. Então esse comando, ele voltou, né? Ele voltou porque ele voltou em glória, né? Já falei, ele falou, eu estarei convosco até o fim. Entendeu? Me preste atenção. Então, quando nós compreendemos os contextos, certamente vamos chegar aos textos. Eu vou aqui abrir em João, deixa eu ver aqui, João 2, para nós lembrarmos, né, que ali o noivo, quando veio, ele purificou, né, ele estava ali trabalhando, purificando o templo. Ele disse ali em João 2, a partir do versículo 13, vamos ler de novo. Estando próximo à Páscoa, né? Que era a Páscoa era o templo que os dias da expiação, né? Da onde vinha, era o tempo que vinha pagar os pecados. Por isso que o cordeiro foi naquela época da Páscoa, porque ele foi o cordeiro que resolveu tudo, né? Logo, porque todo ano, né? Se o sacerdote ele entrava com ali, né? Para poder, com os cordeiros na mão, para poder ir ao templo, né? Para poder pagar os pecados de todos ali. Por isso que ali ficava o povo, tudo que levava os bichinhos, ficava ali e ficava falando. Eu já falei em outro vídeo, né? Hosana, Hosana, né? Que eles ficavam ali.
Eles falavam ali, ficavam falando, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Entendeu? Eles ficavam gritando isso. Eis aí o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que depois, e lá quando Jesus estava ali, João falou, né? Parece que é João 1, versículo 19, me parece. Ele falou, ó, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. O verdadeiro, né? Entendeu? Então, de uma vez por todas, ele tirou. Só vocês lerem Hebreus 9 todinho ali. Entendeu? Então, presta atenção. E estando próximo à Páscoa dos judeus, né? Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam. Ó, João 10:10 aí, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Ó, o versículo 12 de João 10, né? O comerciante, né? O mercenário. Ó, mercenário aí. Então vendiam bois, ovelhas e pombas e também o quê? Os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, né? Ele expulsou todos do templo lá de Jerusalém, com as ovelhas e os bois, derrubou, né? Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai, né? Do meu pai uma casa de negócio, entendeu? João 10, versículo 12, mercenário, tá falando com eles, entendeu? Não é diabo, ser, não, presta atenção, é o sistema terreno. Os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Oh, glória! Entendam, ele, Jesus, filho do homem, ele falou, destruam este santuário, Jerusalém física, que em 3 dias eu levantarei, que é a Jerusalém espiritual, a nova Jerusalém, a espiritual. Não vou continuar lendo aqui, menino, porque eu quero falar um pouquinho da velha. Entendeu, menino? Na próxima a gente continua. Vamos para poder finalizar esse raciocínio, né? A hora passa. Vamos aqui a Mateus 23. Entendeu? Olha o que Jesus falou no versículo 37. O que Jesus falou para aquela Jerusalém ali física? Presta atenção, hein? Porque está sendo muito corrupto, né? Tanto o povo como os sacerdotes, não é verdade? Presta atenção. Como os profetas, né? Olha bem o que falou. 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhe são o quê? Enviados. Entendeu? Eles gostavam daqueles dos que se ajuntam para fazer para corrupção, mas os verdadeiros que trazem a palavra de Deus, como hoje, quem fala da lei é bem-vindo, mas se falar da graça, eles... Entendeu, menino? Presta atenção. Então, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhe são o quê? Enviados. Entendeu, menino? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Entendeu? Ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais. Está vendo? O Filho do Homem, fisicamente, ele falou, não me verão mais. Até que venham a dizer, bendito que vem o que vem em nome do Senhor. Aí vocês voltam aqui no início, ainda de Mateus, né? 23, tá compreendendo? Tá vendo? Mata os profetas verdadeiros, né?
Porque o profeta verdadeiro é como se fosse ali Jeremias, Isaías, entendeu? Porque era Deus que falava através deles. Presta atenção. Aí aqui Jesus censura os escribas e os fariseus. Diz assim, ó, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, né? Aqueles que era falando. Discípulo é o quê? Os alunos. A gente aprende para poder passar para frente. E os seus alunos. Na cadeira de Moisés, quer dizer, na cadeira de Moisés é o quê? Na lei, entendeu? No pacto da lei. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Os escribas é aqueles que escreviam as leis, né? Presta atenção. E os fariseus o que ditavam. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, o que? Mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar. Por isso que Jesus falou, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Está lá em Mateus 11, 28. Entendeu, menino? Presta atenção. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmo nem com o dedo querem o quê? Movê-los. Praticam, só dão ordens. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. A serem vistos pelos outros. É sempre mostrar para o outro, né? Presta atenção. Pois alargam os seus filactos e alongam as suas franjas e suas capas, né? Presta atenção, menino, presta atenção, suas capas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes, né? Vocês conhecem hoje em dia, na nossa realidade, uma coisa assim? No lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras, o que? Das sinagogas. Só falam, né, que a honra é para Deus. Toda honra, toda glória, mas geralmente, não generalizando, muitos querem honra para si. Né? Presta atenção. Nas primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados o quê? De mestre. Gostam de ser chamados de mestre. Né? Mas como eu falei, nós somos discípulos fazendo discípulos, somos alunos, porque mestre, né, é o Altíssimo. Aleluia. Está escrito aqui, ó, versículo 8, do capítulo 23 de Mateus. Só estou lendo a Bíblia, hein? Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês, o que? São irmãos aqui na terra. Aleluia. Não chamem ninguém de pai, porque só um é o seu pai, é o pai de vocês. Aquele, aleluia, aquele que está o quê? Nos céus, isso quer dizer, aquele que comanda o mundo espiritual. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo, aleluia. Entendeu, menino? Lembra? Um só é o guia de vocês, Jeremias. Antes que você ir ser formado aí no ventre materno, eu já te conhecia. É eu que sou o guia de vocês, eu que estou mandando você ir para a terra, eu que estou mandando você ser profeta. Não cai nessa não, que é ninguém que botou a mão na tua cabeça e mandou, não. O quê? Não é título, é dom. Eu que dei dom para vocês, para ser profeta, ser mestre, ser isso, ser aquilo outro. Entendeu? É dom. Entendeu, menino? 12. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino espiritual diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Entendeu, menino? Por isso que é Mateus 7, versículo 22. Eu fiz maravilha, o seu nome eu curei, no seu nome eu fiz isso, no seu nome aquilo outro, no seu nome tudo, no seu nome.
Mas no versículo 23 de Mateus 7, Jesus fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Entendeu, menino? Então eu vou dizer, vou terminando aqui, né? Mas eu preciso ir aqui em Mateus 16, para finalizar com chave de ouro, no versículo 27 e 28. Porque Jesus prometeu voltar. O Jesus, filho do homem, o físico, ele prometeu voltar. Mas voltar o quê? Na sua glória. Ele não falou não nenhuma outra coisa. Vamos ler. Presta atenção, presta atenção. Eu vou ler a partir do 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: presta atenção. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entendeu? Pregue a palavra. Eles queiram ou não queiram, cumpre cabalmente o seu ministério. Entendeu? Nem eu que estou falando, está escrito 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Entendeu? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, né? Esse achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem, presta atenção agora, hein? Porque o Filho do Homem, vou falar devagar, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Então, Jesus físico estava falando que o Filho do Homem, ele está falando, eu vou voltar, mas eu vou voltar na glória, no poder do meu Pai, espiritualmente. Estarei convosco até o fim. Aonde tiver 2 ou 3 mais, em meu nome estarei. Não vou deixar vocês órfãos. Então ele voltou e ninguém percebeu. Continua o raciocínio aqui. Há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, né? E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O sistema futurista, né? Futurista, bota sempre isso para frente, entendeu? Mas nós somos cristãos preteristas. Nós somos cristãos que acreditamos na cruz. E na cruz Jesus falou, está consumado. Na cruz se estabeleceu, nós lemos aqui, na cruz ele derrubou o templo físico e ergueu o templo espiritual. Entendeu, menino? Então, todos dois, o reino era dele, ele veio. Presta atenção. Vai vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, 28, presta atenção, se vocês não entenderem. Em verdade, lhe digo que dos que aqui se encontram, Jesus físico estava falando, dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Então o que ele estava falando, que Jesus ia voltar, mas ele ia voltar na sua glória, ele falou assim, algum de vocês que estão aqui, vai vir. Vai ver, né? Presta atenção, por isso que ele mandou, vai todo mundo para Jerusalém, ficam lá, todas as nações, entendeu? Vai ver, você lê lá no livro de Atos que vocês vão entender. Entendeu, menina? Ele veio. Ali aconteceu, né? Presta atenção, hein? Começou o quê? A igreja, a esposa, né? Ali no livro de Atos, quando falam Pentecoste, né? No dia de Pentecoste. Começou ali a igreja esposa, aleluia, a igreja espiritual, uma só nação, um só Deus, um só mediador.
um só batismo, um só comando para uma nação, que agora não é mais igreja, é nação, nação santa. Nós lemos isso em Apocalipse 21. E a nação santa de Deus é ligada, é atada, porque há um só corpo, para uma só cabeça. Não existe estatutos, existe um comando. Aleluia. Então você leu aí, que ele falou, alguns de vocês que estão aqui vão ver. E viu mesmo, né? Ele via espiritualmente. Pedro falou que era fantasma, né? Aqueles dois do caminho de Maú não conheceu. Não é verdade? Presta atenção para finalizar agora de verdade, né? Ainda vou ler aqui Apocalipse, para você entender, menino, presta atenção. Para fechar com chave de ouro, vamos ler Apocalipse. Apocalipse 1. Para entender, né? Apocalipse é a revelação, né? Chama-se revelação. É a revelação aqui do já o Jesus ressuscitado, que apareceu, né, e falou com João, né, que foi o único apóstolo, né, que ficou vivo para ver esta glória, ver o Jesus glorioso, né? Porque todos os apóstolos, até Paulo, morreu antes do ano 70 e tudo aconteceu, né? O templo físico, mesmo a conclusão, foi no ano 70 DC, né, que chama-se a parousia. Por quê? Porque foi no ano 70 que foi derrubado realmente o templo que foi físico, que foi profetizado. Entendeu? Que foi derrubado o templo físico. Quem derrubou, menino? O filho do homem. Mas que filho do homem? Filho do homem era um jeito dos judeus ali falar, né? Lembra? E Ezequiel 2 ali, né? Quando estava falando com Ezequiel, né? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, que o filho do homem que foi ali cumprir aquilo que foi profetizado por Jesus, né? Que foi a derrubada do templo físico, foi Tito, filho de Vespasiano, imperador, entendeu? O Tito, filho do imperador Vespasiano, entendeu, menino? Presta atenção, o Império Romano, entendeu? Era briga, lembra de guerra, sobre guerra, era o Roma, né? Roma com o quê? Com Israel. Teve aquelas brigalhadas todas, vocês sabem que eles sofreram muito, entendeu? Já falei no outro vídeo que eles eram nas arenas, eles se divertiam jogando os cristãos, aqueles que, povo que, antigamente não falava cristão, era povo do caminho. Então, aqueles que estavam acreditando, né? Entendeu? Tinha um peixinho aqui, jogavam eles, entendeu? Na arena, entendeu? Para ser comido, entendeu? Presta atenção. Já falei no outro vídeo, pegavam eles e botavam eles para ser luzeiro, tocavam fogo, sofriam. Eles sofreram, né? Muito pela palavra, pelo evangelho, né? Presta atenção. Então, aqui, lá no livro, eu falei no outro vídeo, vou repetir para que vocês compreendam o raciocínio. Ali no capítulo 21 de João, né? Ali já era o ressuscitado, não é Jesus de Nazaré que falou para Pedro, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, entendeu? Então as ovelhas do ressuscitado eram espiritual, entendeu? As ovelhas, entendeu? Não é nada lá do templo de Jerusalém físico, entendeu? Presta atenção, porque a adoração agora era em espírito e em verdade, não é verdade? Presta atenção, verdadeiro, né? Então é isso. Então vamos finalizar aqui, né? As saudações às 7 igrejas, porque Apocalipse traz ali, o Espírito apareceu e para falar para João, levar, né? Porque levar para as 7 igrejas ali da Ásia, para as igrejas que se ajustarem para poder, elas todas, né? Ele estava mostra ali as 7 igrejas, os erros e os acertos, para que elas se ajustassem para poder ser o quê? A esposa, entendeu? Presta atenção, então ali, cada igreja ali está representando o quê? Uma nação, entendeu, menino? Presta atenção. Então ali, aqui Apocalipse traz o ajuste para cada nação, entendeu? Para se formar uma, que é do único Espírito, único batizador, único Salvador. Entendeu, menino? Presta atenção. Então sabemos aqui, né?
João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, né? Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que era e que há de vir, né? Então não futuriza, aqui está falando que há de vir, né? Na sua glória ali. Então sabemos que esse há de vir aconteceu, né? No ano 70 desse, que foi derrubado do templo físico para arribar. Jesus não falou isso, ele não é mentiroso, né? Ele falou, eu vou derrubar o templo físico e 3 dias vou arribar o espiritual. Por ele andou para ali, né? Aqueles 2 do caminho de Emaú não acreditou. Então aconteceu, como eu estava falando no livro de Atos ali, né? Ele mandou, vai todos para o mesmo lugar, estavam todos no mesmo lugar. E aconteceu o quê? A profecia de João, ou de Joel 2, né? Que é os filhos profetizarão, farão, entendeu? Preste atenção, João 2, depois nós vamos falar sobre isso. Mas vamos finalizar aqui, nesta revelação, né? Então, preste atenção aqui, que a igreja e a paz estejam com vocês da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, tá vendo? Dos 7 espíritos, qual 7 espíritos? São 7 manifestações de Deus aqui na terra, entendeu? Então ele não só manifestou-se aqui na terra como Jesus, entendeu, menina? Esse é outro vídeo, entendeu? Por isso que Hebreus 1, versículo 6, me parece, está escrito lá, e novamente ele foi introduzido, vocês vão lá, entendeu? Aí fala, qual dos anjos, né, no versículo 5, a qual dos anjos gerei como filho, entendeu, menina? Porque ele aqui na terra, aí presta atenção, 7 é o número da perfeição, presta atenção, aí então, e que há de vir da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, né? Por que ele é fiel testemunha? Porque ele se manifestou como semelhança de homem, né? Como filho de Deus, como filho, né? Ele foi o único, primogênito, unigênito, né? Presta atenção. Fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Ele foi aquele único que veio mostrar, né? Que veio aqui. E o que? Venceu a morte. Veio aqui, derrubou os túmulos. A porta do inferno não prevalecerão contra ti. Entendeu? Jesus não falou? Presta atenção. Entendeu? Ele falou, das minhas mãos ninguém vos arrebata. Então creia nesse Deus vivo. Entendeu, menino? Não adore Deus morto. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Não vai libertar, libertou dos nossos pecados. Nós estamos aqui nos englobando que somos terra, né? Mas aqui está falando dos judeus, que eles viveram no pacto da lei, transgrediam a lei, né? Na lei do pecado. Então eles transgrediam a lei. E, né, presta atenção, em nosso pecado. E nos constituiu o que? Reino. Né? Constituiu o reino. Mas qual o reino? Lucas 17, versículo 20. Agora, reino espiritual. Somos uma nação. Entendeu? A esposa, não noiva mais. Sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre, né? Então nós somos agora o quê? Não somos o sacerdócio levítico da velha Jerusalém. Nós somos da nova. Nós somos o quê? O real sacerdócio exclusivo. Aleluia. 7. Agora você tem que prestar atenção para nós fechar com chave de ouro. Então aqui é a revelação que foi falado, né, João, porque o João foi o único que viu. Falei lá em João, no capítulo 21, se vocês verem ali, mais ou menos no versículo 21, né, tá falando ali, a discussão, ele falando para Pedro, que João era o único que iria estar vivo para ver ele voltar. Tá? Entendeu? Se ele fosse, eu quero que ele esteja vivo quando eu voltar, o que você tem com isso, Pedro? Entendeu? Está esperando.
Entendeu? Me presta atenção. Versículo 7. Ele falou assim, ó. Eis que ele vem com as nuvens. Nuvens significa juízo. E todo olho o verá. Então vamos ficar por aqui nesse raciocínio. E até o próximo vídeo, se Deus permitir, né? E eu espero que vocês venham curtir os nossos vídeos. Curte os nossos vídeos, né? Porque Apocalipse 1, versículo 7, diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. O amém. Entendeu, menino? Presta atenção. Beijo no coração. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E no próximo vídeo nós vamos estar concluindo este assunto para a gente entrar em outro. Tá bom, menino? Presta atenção. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.